o baile funk é o local perfeito para elas se mostrarem, elas se acham vitrines na comunidade. Aí o cara fica de olho nela, ela sabe que é uma garota bonita, ela sabe do risco que estava correndo, mas mesmo assim ela foi para esse tipo de diversão. Aí tem as feministas, as lutadoras dos direitos das mulheres, não se manifestam. Por quê? Porque são todas militantes da esquerda e das drogas, desse tipo de coisa. Elas passam, eles entram com os bondes dentro das comunidades, dentro do baile, e eles escolhem quem eles desejam. Eles apontam e digam, eu quero aquela. Uma jovem foi assassinada por negar relações sexuais com o traficante. Traficante esse, bom, eu nem vou começar a introdução. Eu vou passar aqui para o grande Miquéias para dar esse panorama aí para gente entender tudo isso que aconteceu e depois a gente coloca os pormenores desse caso sobre quem é esse camarada, se ele é o maior líder do Rio de Janeiro, inclusive acusações aí de que inclusive ele estaria com HIV. Miquéias, começa aí a dar esse panorama para gente. O Eric, uma jovem de 17 anos que morava na Vila Aliança, ela foi frequentar ali, né, curtir um baile lá na favela do Muquiço e acabou sendo espancada, morta, violentada e deixada na porta da casa dos pais ali. Essa foi a primeira informação. E depois relatos vão chegando de que ela supostamente teria se recusado a ter uma relação sexual com o líder daquela comunidade, o Bruno da Silva Loureiro, conhecido como Coronel, que seria um dos chefes ali do Terceiro Comando Puro, inclusive talvez um dos maiores nomes no Rio de Janeiro, segundo algumas fontes, mas isso aí é questionável. O fato é que essa menina acabou sendo aí agredida, morta, e muita coisa se especulou sobre o caso, se ela teria já tido um relacionamento prévio com esse cidadão, se não, se ela tinha algum envolvimento com tráfico. Outros questionaram também o fato de que ela tem um parente que foi um parente que está preso, um irmão dela que está na prisão, e aí talvez isso pudesse ter sido um acerto de contas ou alguma coisa, e ficou muita coisa em aberto, gerou muita comoção. O fato é que nós temos aí mais uma jovem que, acreditando estar num ambiente seguro para só curtir, se colocou em uma situação de risco e onde a justiça dificilmente será feita. Por quê? Sabemos que as armas dos traficantes não protegem somente o tráfico de drogas, elas protegem todo tipo de crime e barbárie. Então nós temos aí feminicídio, estuprador, pedófilo, outros tipos de criminosos que se escondem muitas das vezes por trás das armas dos criminosos. E as pessoas falam assim, mas o traficante não aceita, né, que cometam roubos dentro da comunidade, não aceita que se pratique violência contra a mulher dentro da comunidade. Não aceita desde que o criminoso a praticar aquilo não seja um dos próprios traficantes, ou principalmente a liderança que ali se encontra. Vários e vários casos e vários relatos nós temos, e vídeos na internet, fotos de meninas que tiveram o cabelo cortado, que foram agredidas, muitas das vezes porque quiseram terminar um relacionamento e procurar aí sair daquela situação, ou ainda, né, acabaram se relacionando com pessoas que moravam em outra comunidade e nem mesmo eram criminosos. E aí acabam tendo esse tipo de destino cruel. E, infelizmente, é só mais um entre milhares, centenas de casos que nós temos no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, de meninas que acabam sendo vítimas desses traficantes por conta dessa possessão que eles acham ter sobre a mulher e também por essa dominação de território que eles fazem e os torna imunes, né, à justiça, digamos assim. Perfeito, Miquéias, perfeito. É uma situação muito delicada, né, Carcará? Porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que a gente vai ver isso no Rio de Janeiro. Nesse caso, se tratava de pelo menos um dos grandes líderes do Terceiro Comando, se não o maior. A gente vai debater isso aqui daqui a pouquinho, mas é uma situação muito delicada, porque ela é moradora da comunidade e muita gente vai dizer, se não tivesse lá, não teria acontecido. E aí, Carcará, o que você acha de tudo isso? Tanto a situação de impor o crime para essas pessoas, essas meninas, essas jovens que passam por tudo isso, quanto ao fato de que esses camaradas nunca são punidos. O que você acha de tudo isso, Carcará? Camarada, essa situação é muito triste, né? Isso aí é a erotização. Tudo começa com a erotização das garotas dentro da comunidade, né? Que elas são
levadas a esse tipo de cultura, que é a erotização. O baile funk é o local perfeito para elas se mostrarem, elas se acham vitrines na comunidade. Aí o cara fica de olho nela, ela sabe que a garota é bonita, ela sabe do risco que estava correndo, mas mesmo assim ela foi para esse tipo de diversão. O traficante, por sua vez, sabendo da impunidade do Estado jogado às traças, ele comete um crime desse aí, pega a garota, espanca, depois abusa sexualmente da garota, não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não sei se a polícia vai lá, se o governador vai se emocionar, se o secretário de segurança vai fazer alguma coisa. Conheço bem aquela comunidade lá, a gente ficou lá 2 anos ou mais, na época da ocupação. Era para ser, ali para quem não sabe, a Maré era para ser um bairro universitário, na época do Figueiredo. O presidente João Figueiredo, quando terminou a missão dos fuzileiros e do exército em Angola, trouxe alguns angolanos para morar aqui, e ali estava assim, terminada a cidade universitária. Ele passou o comando para o Sarney cagou para aquela situação ali, não deu continuidade, as pessoas invadiram e transformaram aquilo no que é hoje. Ali era para ser um baita de um bairro de luxo não, um bairro bem planejado, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Se você andar na cidade, o Batata Cresce bem ali, você andar ali, as ruas lá são normais, ruas bem quadradinhas, os quarteirões tudo bem feitinho. Tem uma parte de ecologia lá, que é o Morro dos Macacos e tal, mas foi abandonado, a bandidagem tomou conta de tudo, aí emendou ali com o Manquinhos, foi juntando tudo, né? Aí vai que você vê um caso desse aí. Aí tem as feministas, as lutadoras dos direitos das mulheres, não se manifestam. Por quê? Porque são todas militantes da esquerda e das drogas e desse tipo de coisa. Um bando de canalhas que não vão fazer nada. Você não vai ver uma feminista defendendo essa garota que morreu aí. Não estou falando que ela estava certa, não. Mas a vida humana não se pode jogar fora. Aí um vagabundo desse aí, com a cara de panaca que ele tem, vai lá e mata a garota. Porque ele se acha dono, no pleno 2025, o cara com comportamento de bárbaro da época do Gengis Khan ainda. Vê a mulher minha, se não for o mar. E assim continua. Certeza da impunidade, narco-estado. O Rio de Janeiro lidera essa infame categoria de estado abandonado. Perfeito, Carcará. De fato, é inaceitável, né, Batata? O que você tem para dizer pra gente, Batata? A situação do Rio de Janeiro é essa desde sempre? É esperar que nada vai ser feito e fica por isso mesmo? Infelizmente, Eric, o assustador é que é bem pior do que muita gente pensa. Essas violências, elas são ocasionadas ou elas acontecem o tempo inteiro em bairros de comunidade. Por quê? Porque muita gente acha que a violência sexual só ocorre mediante aquela violência real que nós chamamos do direito brasileiro, que é quando o cara pega, estrangula, joga no chão ou mata ou bate. Não, existe uma violência moral. E quando essa violência moral ela é psíquica, ou seja, eles entram com os bondes dentro das comunidades, dentro do baile, e eles escolhem quem eles desejam. Eles apontam e digam, eu quero aquela. Ela é trazida até eles e normalmente, às vezes as garotas não estão afim. Mas aí eles falam, não, é o dono da favela, é o cara. E aí ela acaba ficando com o cara e vai embora. Aí eles não tomam isso como violência. Não, ela ficou com o cara, ela não queria, mas ficou. E isso. Na verdade, isso sim é uma violência. É uma violência sexual. Sim, e é praticada cotidianamente. Toda vez que tem qualquer evento de baile comunidade, aonde eles estão armados de fuzis, eles escolhem quem eles querem. Essa é a verdade. Essa é a pura verdade. Porém, feia, né? Ninguém vai ficar comentando isso aqui. Como o Carcará disse, né? Cadê os feministas, os direitos das mulheres, que gritam, berram, jogam pedra? Não vê ninguém. Por que não vê ninguém? Porque não faz sentido, né? Brigar contra um traficante
contra o dono de uma comunidade? Não faz sentido. Eu não entendo o porquê não há um clamor público mediante uma situação dessa. Por quê? Porque não há um clamor público para que impeça esses bailes regrados a droga e violência sexual que acontece cotidianamente. Por que não há, pô? Uma criança, pô. Olha a idade dela. Por que não há um clamor público? Vamos acabar com isso. Vamos acabar com essa porcaria. Porque eu posso ser sincero a você. Se fosse numa escola, eles paralisavam as aulas. Não, ninguém pode estudar mais ali, porque houve uma violência sexual. Mas é um baile de sacanagem, onde tem um punho de gente de fuzil. Cadê o clamor público? Vamos acabar com isso, não pode ter mais. Bota 10 blindados lá dentro, mas não pode. Incomoda. É ruim. Por quê? Por que a população não tem o hábito de brigar pelo que é certo? Por que, gente? Por quê? Eu fico pensando uma coisa, vendo a repercussão do caso, principalmente nas redes sociais, Twitter e etc. É muito delicado, eu não quero aqui ficar botando culpa na vítima não, tá, gente? Quero tirar isso da mesa antes de fazer um comentário. Não me interpretem mal, mas não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, como você bem falou, às vezes não é nem o caso da pessoa se agarrar, de levar da força, ela é obrigada a ir porque ela sabe que se não for, podem matar um pai, uma mãe, um irmão, então ela vai e consensualmente ela aceita ser abusada, ou seja, uma coisa completamente inaceitável. Mas isso acontece nesses bailes, 1, 2, 3, 10, 20 vezes. Isso aconteceria se não tivesse o baile? Ah, Eric, mas as pessoas vão deixar de ser felizes? Pô, dá pra ser feliz num lugar desse, guerreiro? Dá pra ser feliz num lugar que tem... Não dá pra tu contar a quantidade de fuzis pro alto. Isso em show de gente grande, tipo o MC Pose. Imagina os que a gente não vê, imagina os que não são filmados. É fuzil pro alto, a gente dando tiro, menina sendo abusada porque o traficante foi com a cara dela, e se não quiser, ela vai ser e vai ser morta depois. Porra, que lugar é esse, gente? Primeiro, uma festa que não acaba, e segundo, a pessoa que vai, né, irmão? Porque assim, desculpa, gente, mas alguém lá, quando soube dessa notícia, alguém que frequenta, ficou surpreso com isso? Meu Deus, olha o que fizeram com a menina. Porra, a gente já viu isso, a gente já viu isso aqui, imagina quanto eles veem lá. O que é noticiado pra gente é o que, Batata? 10%, 20%, 30%? Nada. Pô, nada, né? Nada. E aí? Batata, se as pessoas não parassem de ir, isso não ia diminuir, pelo menos? E outra, se a gente conseguisse impedir esse tipo de coisa, a gente já sabe que o baile funk permite tudo isso, fora lavagem de dinheiro, várias coisas que a gente já falou aqui. Tem jeito de coibir isso, Batata? Além de uma conscientização que eu acho que nunca vai acontecer para não frequente esse tipo de lugar? Eric, o problema é o clamor público. Enquanto se faz um evento onde são 5 mil, 10 mil pessoas, 2 mil pessoas, o baile da Disney, o baile das popozudas, gaiolas das popozudas, tudo isso acontece, sério, a rodo, todo mundo drogado. E não tem jeito, é rodízio é roleta russa, onde as mulheres sentam, a mulher senta em diversos homens numa roleta e depois as meninas ficam grávidas e não sabem quem é o pai. Isso não é uma notícia, agora que isso vem chegando, graças às redes sociais, porque isso já acontecia há muitos anos nas comunidades e ninguém falava nada. Agressões, homicídios, porque eles matam lá dentro, se jogam para dentro do mato e some mesmo. E acabou e ninguém fala nada. Porque não pode falar, poxa. O medo impera realmente. O poder do tráfico é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Acontece. E não tem história, pô. O que me espanta é as pessoas falarem assim, ó. Nossa, houve uma violência sexual cometida pelo um chefe do tráfico.
como se isso fosse uma novidade. E digo mais, quantos donos de favela, o próprio coronel, que é o dono dessa comunidade, que é apelidado de coronel, esse cara, assim como os outros tantos, já são visados de fazerem isso mesmo. Tem uns que já são hábitos de escolher as garotinhas. Elas sabem que serão escolhidas. Elas sabem que eles escolhem. E pois sabe que ele nem vem chamar elas. Quem vem é um traficante com um fuzil nas costas. Chega lá, ó, o chefe te quer, pô. Ele aponta. E leva ela lá. E muitos, para não morrer, ou seja, para aliviar a violência, tá bom, é o chefe, eu vou e acabou. E assim acontece centenas de vezes, pô. Mas ninguém fala nada. Sabe por que não fala nada? Porque a nossa notícia não vende. O que vende é a mentira deslaivada. O que vende é dizer assim, ó, o baile tão legal, maneiro, que acontece lá dentro, as pessoas amam e adoram. E isso sim, isso é maneiro, isso é legal. Porque se acabar com o baile, eles dizem o seguinte, aí o cara da comunidade não tem pra onde ir. Tá bom, então continua o baile. Continua o baile. Olha aí ele tocando. É, Batata. Agora eu queria ler para vocês entenderem quem é o Coronel do Muquiço, que é o traficante que fez essa barbárie. Ele não é peixe pequeno, dizem inclusive que ele é maior do que o peixão. Por que eu estou trazendo isso aqui? Há um mês agora em julho, saiu uma matéria sobre ele. A matéria foi exclusiva do jornal O Dia, e dizia que ele, essa grande liderança, estava fugindo ali da maré, estava em um certo isolamento, isso até um mês, e um mês muita coisa acontece. Ele estava num certo isolamento porque ele tinha HIV, ou seja, ele tinha AIDS. Essa história surgiu. E nesse momento em que falavam desse camarada aí que cometeu essa atrocidade, Coronel do Muquiço, algumas coisas foram levantadas sobre ele. Por exemplo, quem lembra aqui no Rio de Janeiro quando caiu aquele prédio na Muzema, área de milícia, o prédio simplesmente desabou de um dia para o outro. Foi esse camarada aí que forneceu todo o ferro necessário para construir todo aquele prédio. Esse camarada, inclusive, foi o assassino do sargento Círio Damasceno, em outubro do ano passado, que a gente, por acaso, também chegou a repercutir aqui no Fala Glauber React. Esse mesmo camarada foi preso 2 vezes por associação ao tráfico e porte de armas ilegal, envolvendo até fuzil. Ele foi solto as 2 vezes. Beleza, ele ficou preso ali, uma delas pouco mais de um ano. Mas ele foi solto porque os advogados conseguiram provar fragilidade das provas. Olha só, fragilidade das provas. E ele já apareceu, né, por estimativa ali da polícia, quando foi preso, com um cordão que foi estimado em quase R$1 milhão. Esse camarada aí é o Coronel do Muquiço, que cometeu toda essa barbárie. E que nesse jornal, o exclusivo do dia, disse ser a maior liderança do TCP no Rio de Janeiro. Mas, Miquéias, eu achei estranho essa questão, porque a gente ouve falar que o TCP não tem a estrutura aí do Comando Vermelho, não tem essas lideranças, é meio aberto. E aí, fora isso, todo mundo conhece esse camarada, mas foi preso e foi solto por fragilidade das provas. Já entra aquela dúvida sobre o judiciário, esse fato dele estar com HIV. O que você acha de tudo isso, Miquel? Você acha que tem a chance mesmo desse camarada ser maior do que o Peixão diante de tudo que a gente sabe sobre o Peixão? Fala pra gente. Ô, Eric, o Peixão é um nome relativamente novo na nossa imprensa, um nome relativamente novo na nossa mídia. Agora, quando a gente pesquisa um pouquinho mais sobre o Coronel do Muquiço, nós conseguimos encontrar notícias sobre ele já datando de 2005. Ou seja, nós estamos falando de 20 anos atrás. Esse cara, o Bruno da Silva Loureiro, já estava conduzindo guerras. Ele teria, na época, se aliado ali aos traficantes do Morro do Acari para atacar o Muquiço, que era a época dominado pela DEA,
para tomar aquela região. Então, em 2005, ele já era um nome que vinha tentando conduzir essas guerras e fazer um processo de expansão do Terceiro Comando Puro. Então, por mais que ele não esteja tanto na mídia hoje em dia, nós temos ali um cara que vem consolidando seu poder há mais de 20 anos, inclusive se tornando um grande aliado das milícias no Rio de Janeiro. As investigações apontam que ele é um dos criminosos que ajudou a milícia na construção de prédios no Muzema, né? E também até nas operações de implantação de barricadas em muitas comunidades, sejam elas do Terceiro Comando quanto da milícia, o coronel era o cara que conduzia os roubos de trilhos de trem, né? O ferro ali dos trilhos de trem, para serem colocados nas comunidades para serem usados como barricada. Então ele tem um longo histórico junto às autoridades, tem pelo menos 12 mandados de prisão em aberto contra ele. Ele chegou uma das prisões que ele teve foi feita pelo BOP em 2015, com ele foi apreendido fuzil, pistola, algumas granadas, além de muita munição. Então um cara que não é um nome novo, ele só é um cara mais malandro, que estava procurando ficar fora dos holofotes. Com certeza, o Terceiro Comando não tem o mesmo tamanho territorial e expansão territorial que o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Mas certamente não é uma facção, uma organização para a gente descartar a sua importância. Porque se assim não fosse, o Comando Vermelho já teria dominado o Rio de Janeiro, passado por cima deles. Então, nós temos aí um cara que, embora não esteja com o nome em destaque na mídia o tempo todo, ele tem um histórico muito longo junto à facção, então tem um poder consolidado e pode sim ser um daqueles que orquestram as guerras, mas só mexendo os fios das marionetes ao invés de necessariamente estar pondo a cara diretamente no combate. Com essas informações aí que o Miquel traz pra gente, a gente consegue entender que 20 anos, né, não são 20 dias, né, Batata? E com essa longa história aí, com milícia e tudo mais, será que dá para cravar essa questão, Batata? Porque, de fato, não é uma coisa que a gente ouvia falar. Quem é o cara que manda no Peixão, quem é o cara que manda no Terceiro Comando. Até aqui no canal mesmo, a gente ouviu muito que o TCP era muito capilarizado. Você acha que dá para cravar, Batata, que ele é o maior nessa hierarquia do TCP aqui no Rio de Janeiro, maior até do que o Peixão? Não tem como. Ele que é um bandido muito antigo. Isso é lógico. Ele é um cara muito antigo no TCP e, obviamente, ele tem o seu peso nas condições. Mas ele não manda no Dendê, ele não manda no São Carlos, que também é TCP, ele não manda na Coroa, ele não manda no Zinco, ele não manda na Cidade Alta, que é até o local do Peixão. Não há nenhum tipo de hierarquia nesses locais que eu estou falando. Existem favelas pequenas que são ramificações deles, né? Por exemplo, uma favela pequena, por exemplo, o Batã. Hoje o Batã vem a ser interligado ao Muquiço e não à Vila Aliança. Entendeu? Que é TCP também. Ele não manda na Vila Aliança. Então não existe essa hierarquia posicionada pela outra mídia. Não há isso. Isso é verdade o que eu estou falando. Não há hierarquia. Porém, são das mesmas facções. Se houver uma guerra, eles se ajudam ou não, tá? Isso também que seja bem claro. Às vezes não se ajudam, né? Uma coisa lógica, a guerra do Macaco. Macaco era TCP, perdeu para o CV, mas o Macaco era TCP e o São Carlos tão perto do Macaco, ali do ladinho. Por que São Carlos não ajudou com as armas e quem foi ajudar foi o Peixão daqui de Lucas e Vigário? Daqui de Cidade Alta, longe para Chuchu. Por quê? Porque se são simpatizantes, são amigos, os donos são amigos, e aí, por ser a mesma facção, se auxiliaram. Mas o de lá não deixa de... não é inimigo. Mas não quer dizer que há algum tipo de subordinação. Isso não é verdade. E que saiba, e pasmem vocês, no CV também acontece isso. Eles devem o respeito à facção, mas existem muitos favelas que não são subordinados ao Complexo da Penha, que não tem nada a ver com o Massinho VP, pô. O próprio Lixão, as favelas de Caxias, não tem nada a ver com o Complexo da Penha. São CVs? São.
Há uma irmandade? Sim. Mas a favela, é do Charlie, aqui é do Massinho, a Mangueira não é do Complexo, o Jacaré é o Jacaré, entendeu? Então, não existe, é dono de tudo, não existe isso. Existe uma subordinação, existe um companheirismo que eles são da mesma facção, mas que seja bem claro, só para não distorcer as informações.